E aí, gente, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje eu vim falar sobre as teorias da evolução. Nós temos 3 teorias: o lamarckismo, darwinismo e o neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução. Gente, o Lamarck, ele tem 2 leis. É a lei do uso e desuso e a lei da herança dos caracteres adquiridos. Gente, a lei do uso e desuso, como o próprio nome fala, é uma lei que implica assim: se eu não uso meu dedinho pra nada, depois de um tempo eu não tenho mais o dedinho porque eu não uso o dedinho. Então, ele não é necessário. Ou então, por exemplo, assim, se eu uso muito meu braço, logo ele ficará bem forte porque eu uso muito ele. E a lei da herança dos caracteres adquiridos é basicamente uma lei que fala que tudo que um pai ou uma mãe tem passa pro filho. Só que, gente, é absolutamente tudo. Porque a teoria do Lamarck, ela tinha várias lacunas. Não era uma teoria muito sólida. Então, pra ele, tipo assim, se eu fizesse luzes no meu cabelo, minha filha ia nascer com cabelo castanho e luzes, entendeu? Era uma coisa muito louca. E aí nós temos depois o Darwin, que tem a seleção natural como primeira lei. Gente, a seleção natural é basicamente assim: o ambiente, ele passa por mudanças e essas mudanças fazem com que os animais, os seres humanos tenham que se adaptar. Então, o ambiente seleciona os melhores sobreviventes. Não é necessariamente os mais fortes, mas sim aqueles que se adaptam melhor às mudanças. Então, por exemplo, se eu jogar veneno de mosquito, os mosquitos que sobreviverem são aqueles que conseguiram se adaptar e que foram resistentes ao veneno. E aí, a partir deles, vão nascer outros mosquitos que são resistentes àqueles venenos. E os que morreram porque eram mais fracos e não conseguiram se adaptar àquele novo ambiente com veneno. Depois vem a seleção artificial. Gente, essa basicamente é cruzar as raças de cachorro, por exemplo. Sabe quando você pega um Shih Tzu e cruza com um Yorkshire? Eu nem sei se é possível, mas essa seleção artificial é quando você consegue escolher a maneira que você quer o seu produto final. E por último, da lei do Darwin, nós temos a seleção sexual. É basicamente uma lei que implica falando sobre o charme que os machos jogam na fêmea para poderem se reproduzir. Porque, por exemplo, existem passarinhos que cantam para chamar a atenção da fêmea, ou existem machos mais coloridos do que os outros, então ganha aquele que consegue chamar mais a atenção da fêmea, entendeu? E por último, nós temos o neodarwinismo, ou a teoria sintética da evolução. Gente, o neodarwinismo, ele continuou com as mesmas ideias do Darwin. A diferença é que ele fala sobre recombinação genética e mutação. Então, assim, para ele, uma variabilidade da espécie gera uma mutação. Então, por exemplo, o ambiente seleciona os mais fortes e aí ocorre uma mudança com esses mais fortes, que é chamada de mutação. E aí, a partir dela, quando eles se reproduzirem, vai ter uma recombinação genética para que os herdeiros recebam essas mutações genéticas e assim, a partir deles, seja natural, entendeu? E, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado e tenham conseguido entender. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários ou mandar mensagem no direct do Instagram. Não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal. E até a próxima!